Olá, amigos! Professor Anderson aqui novamente, dando sequência ao compacto, dos conteúdos referentes ao primeiro dia de aula do magistério, turma Seduc Sábado, perfeito? Pois bem, meus amigos, falamos também, para que você possa rever de uma forma mais complexa, sobre o assunto avaliação. Bom, em relação a esse assunto, algumas situações podem ser enumeradas. Primeiro, o que é a Lei de Diretriz e Base, Lei 9394/96, diz a respeito do assunto avaliação? Ela diz o seguinte, ela diz que a prioridade é o quê? São os critérios qualitativos sobre os quantitativos. O que significa isso? Significa dizer que se um aluno alcançou a quantidade de pontos, não necessariamente ele vai progredir para séries superiores. O que tem que ser levado em consideração são os critérios, principalmente qualitativos, ok? É a relação que você tem estabelecida pela Lei de Diretriz e Base da Educação. E outra, claro, gente, a gente vive aí numa relação da cachaça da educação. O que é cachaça da educação? Todos falam a mesma coisa, todos os educadores hoje, os pedagogos que caem em prova, os pensadores, falam a mesma coisa. E o que eles falam em relação à educação? Primeiro, a avaliação. Em relação à avaliação, primeiro que a avaliação não pode ser concebida jamais como fim, e sim como meio. Meio pelo qual o professor corrige o seu itinerário dentro de sala de aula, ou seja, dá sequência à relação do seu processo de ensino-aprendizado, ok? Até porque a avaliação ela é vista como o quê? Ferramenta. Uma ferramenta norteadora do trabalho do docente. Então a ferramenta, como Jussara Hoffmann diz, ela não é feita mais no caráter de punir. O que seria o caráter de punir? Olha, é o caráter final da avaliação, É o que? Olha, fulano passou, Mariazinha está reprovada, Enfim, não fez o que você deveria durante o ano, está reprovada por isso, está punida por isso. Não, a avaliação ela tem que ser vista primeiro com o quê? O ato de avaliar é o ato de avaliar a si mesmo. Então, se você reprova a Mariazinha, significa dizer que o seu trabalho também foi reprovado naquele situação, até porque você não conseguiu alcançar o quê? A efetividade e que estava se propondo a ter, beleza? Por conta exatamente de reprovar. Até porque temos que lembrar sempre que a reprovação também é a reprovação de si mesmo. Como o Libânio diz, é a relação que você tem. E temos três principais formas de avaliação, que é exatamente o que nós vamos falar agora, Vamos conduzi-la. Primeira forma de avaliação é a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, como o próprio nome já sugere, ela é uma avaliação que preliminar. É uma avaliação para iniciar um trabalho. Característica que você tem em razão desse ponto.
Portanto, meus amigos, a avaliação diagnóstica, ela tem a característica de ser de curta duração. Claro, gente. Ela é o quê? Ela é uma forma de um exame, ou, como Jussara Hoffmann fala, um olhar sobre o aluno para entender suas demandas, suas dificuldades e, consequentemente, a partir delas, o quê? Iniciar efetivamente um trabalho de ensino-aprendizado. Ok? Beleza? Temos que pensar a avaliação diagnóstica exatamente como uma avaliação de diagnóstico médico. Um diagnóstico médico corresponde ao quê? Corresponde a um exame para ter indícios do que você pode ali conduzir o tratamento. Da mesma forma que uma avaliação na educação diagnóstica, ela tem um papel que, exatamente, é ver, lançar um olhar sobre o aluno para, consequentemente, iniciar o trabalho. E da mesma forma que o diagnóstico médico, ele tem que ser rápido, porque senão leva a risco a vida do paciente, na avaliação diagnóstica na educação, também era um processo rápido, um processo de curta duração. Por quê? Para que efetivamente tenha início o processo de ensino-aprendizado. Ok? Beleza? Ficou claro? Maneiro, né? Delicinha. Muito bom, gostosinho, dessa forma que funciona, dessa forma que flui. Temos também a avaliação formativa. O que corresponde à avaliação formativa? É aquela forma de avaliação ao longo do processo. E o que vem a ser, meus amigos, uma avaliação ao longo do processo? É aquela que você tem um caráter mais flexível de todas as avaliações, ou seja, o caráter mais possível a mudanças, a alterações, principalmente em razão do quê? Em razão dela ser uma avaliação diária, uma avaliação no decorrer, uma avaliação ao longo da sequência do trabalho educativo, correto? Então são características que demonstram esse fator. Características estas que demonstram basicamente o quê? Essa relação de você ter a avaliação formativa. Bom, em termos de avaliação para a educação infantil, nós temos